Meu Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Cristo amado, venho aqui, Senhor, para te agradecer por mais essa oportunidade de estar junto aos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos nossos irmãos, por essa união em Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos direcione pelos caminhos retos, nos proteja, livra nossas crianças de todo e qualquer mal. Guarda-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor. Leva para os teus caminhos. Aguardamos a sua vinda, nosso Senhor Jesus. Ansiosamente, Filho querido, Filho do nosso Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço de coração. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos mais uma vez nessa noite. O texto base da mensagem desta noite, que nós estamos compartilhando com os irmãos, a pedido do nosso querido irmão João Bley. É uma alegria poder estarmos aqui compartilhando a palavra nessa noite. Hoje seria nosso querido irmão João, mas por motivo de força maior, o irmão João está envolvido bastante com os trabalhos ali na casa do nosso querido irmão Marlon, que nos fez esse convite para estar hoje partilhando a palavra com os irmãos. O texto base para a mensagem desta noite encontra-se em Joel, capítulo 3, terceiro capítulo de Joel. Joel, capítulo 3, versículos 14 e versículo 18. Existe uma perspectiva desses textos, mas nós não vamos enfocá-lo de uma forma escatológica, mas para o tema dessa noite, nós encontramos aqui o versículo 14, Joel 3,14, que diz que existem multidões. O profeta tem uma visão dos últimos dias, dos eventos relacionados aos últimos dias, das decisões que estão sendo tomadas nos últimos dias. Em santa visão, o profeta Joel foi levado aos nossos dias. O Senhor mostrou a ele todos os acontecimentos dos nossos dias, a segunda vinda do Senhor Jesus e todas as coisas, as mais complexas que estão acontecendo hoje no nosso mundo. Em meio a tudo isso, nós vemos que tem também uma linguagem familiar ao livro do Apocalipse, no versículo 13, onde diz: lançai a foice, porque já está madura a seara da terra. Apocalipse fala disso. Descei, venham, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam. Aqui se fala sobre o dia do juízo. Chegando esse dia do juízo, em Joel capítulo 3, nós vemos que nessa mensagem escatológica final para os últimos dias, é apresentado a vida de cada ser humano. A minha vida e a sua vida. Porque nós estamos num vale de decisões. Nós estamos dia após dia, irmãos, tomando decisões que serão decisões para sempre. Serão decisões eternas, com fundo eterno, com destino eterno. Decisões de proporções eternas. Quando você pensa que não toma a decisão, você está tomando uma decisão. A palavra diz, então, multidões. Joel vê multidões, milhares de pessoas, milhões de pessoas, cada pessoa que já viveu nesse mundo, cada pessoa que já nasceu nessa terra, multidões. Multidões estão no vale da decisão. O momento da decisão chegou. O dia do Senhor está perto, no vale da decisão. E o versículo 18 diz: e há de ser que naquele dia, no dia da decisão, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá a fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. A palavra está apresentando aqui sobre um contexto profético, poético, que haverá uma transcendência, uma imanência do Espírito de Deus, uma disponibilidade do Espírito de Deus agora nos últimos dias, como nunca antes houve na história desse mundo. E tudo isso acontece para que nós possamos tomar as decisões corretas. Você não está sozinho para tomar as decisões que você precisa tomar.
Por mais que você, em algum momento da sua vida, pare, ou pense, ou imagine que não sabe o que fazer, e quantas vezes eu já me tenho pego pensando, Senhor, eu não sei o que fazer, preciso da tua ajuda, preciso da tua direção. Mas a promessa do Senhor na palavra, em Joel capítulo 3, verso 18, é que Ele estará dando a você toda a capacidade do Espírito. O Espírito de Deus vai estar transbordando em todos os lugares. Não importa onde eu esteja. Por isso que o Salmo 139 diz, eu não posso me esconder da tua presença. O teu Espírito, ele sempre vai estar ali. Ele sempre vai estar ali falando com você. Mas por que o Espírito está falando com você? Porque chegou o momento da decisão. Chegou o momento que seja levantada uma assembleia solene. E essa decisão tem a ver com como você primeiro considera a sua própria vida. Essa decisão tem a ver se você está disposto a fazer as reformas necessárias que Deus quer que você faça na sua vida. Existem coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. Existem coisas que precisam ser mudadas na sua vida, tanto fisicamente como espiritualmente. O seu corpo, hoje, ele é o novo templo. E nós somos um templo que vive dentro de um grande templo espiritual, e esse templo é Cristo. Por isso que ele diz lá em João, falou para os judeus, que quando eles derrubassem, destruir esse templo, e em 3 dias o reerguerei, está falando do seu próprio corpo. Então nós somos pedras vivas que vivem nesse templo. Mas para que nós possamos ser pedras vivas e vivermos nesse templo, nós precisamos edificar o nosso próprio templo. Nós precisamos construí-lo, edificá-lo, de acordo com aquilo que o Senhor tem nos falado na palavra. E o primeiro ponto tem a ver com purificação e com santificação. Várias passagens da Bíblia falam sobre isso no passado. Havia o templo ele era o centro de adoração do antigo Israel. E muitas vezes você vai ver que o templo ele era manchado. O templo ele acabava sendo manchado, contaminado por falsos deuses e pela falsa adoração. O primeiro ponto que precisa acontecer, que precisa ser uma realidade na nossa vida, é a consciência para a purificação. Depois nós precisamos entender que isso vai levar a um processo de consagração e adoração. Nós não podemos inverter o processo, nós não podemos adorar sem antes acontecer um processo de purificação e de santificação. Então, a adoração em que não há previamente uma purificação do pecado e uma santificação, uma separação do pecado, essa adoração não pode ser aceita. Nós vemos isso claramente na primeira adoração registrada na Bíblia, que está lá no livro de Gênesis, no caso de Caim e Abel. Nós temos uma adoração santificada e uma adoração não santificada ali. Depois nós temos de procurar manter esse templo, que é o nosso corpo, em plenas condições para que ele possa ser usado constantemente em adoração. Então, em todo o Antigo Testamento nós vamos ver isso, que o templo ele servia como o principal ponto de adoração e de fé. Havia um propósito ali. E esse propósito hoje, já que nós não temos templo, nós não precisamos mais de um templo, como está escrito lá em João, que Deus é espírito, e ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade, não mais em Jerusalém. Não mais em Jerusalém, Jesus diz. Não mais nos templos, não mais nas catedrais, não mais nas basílicas antigas do mundo antigo, onde se adoravam e veneravam os santos, com as relíquias antigas, que iam fazer as pessoas viajar a Jerusalém, para um local sagrado, dizer que encontrou um prego da cruz, dizer que encontrou uma relíquia, um osso do apóstolo. Não, não há mais templos, porque o templo hoje é você. E você precisa então buscar, através da oração e da fé, direção da palavra, o propósito para que esse seu templo, seu corpo seja reformado, os seus pensamentos sejam reformados, o seu entendimento seja renovado. A palavra diz isso, para que o seu entendimento seja renovado e que você seja um novo ser espiritual. Romanos capítulo 12 fala bem sobre isso. Em Romanos capítulo 12, 1 e 2 fala da renovação da mente, onde Paulo diz, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Irmãos, eu rogo-vos. Paulo está aqui rogando, está implorando, ele está fazendo aqui um convite, e isso ele diz, pela compaixão de Deus, por esse amor
maravilhoso de Deus que veio até você e lhe salvou e lhe regenerou. Tais fostes alguns de vós, que vivis no pecado, que vocês viviam nas trevas. Por causa disso, pela compaixão que trouxe vocês de volta, trazendo vocês da morte para a vida, agora vocês precisam apresentar o seu corpo. Apresentem o seu corpo. Vocês não precisam apresentar uma gama de rituais por si mesmos. Vocês não precisam estar buscando viver uma vida cerimonialista. Vocês precisam apresentar o seu corpo. É o seu corpo que é o sacrifício. O seu corpo é o altar do sacrifício. E esse altar é a sua mente. É no seu culto. É o culto racional que acontece quando você adora. Então, Romanos 12 fala disso. Ele apresenta esse convite para que haja consagração, e ao mesmo tempo ele diz que você precisa se afastar do presente século. E você só pode fazer isso através da renovação da mente, da renovação do espírito. Outro texto que fala sobre isso é 1 Coríntios 6, 19 a 20, quando fala que você é o corpo, o seu corpo é santuário do espírito. E isso é maravilhoso, porque o seu corpo sendo santuário do espírito é onde o Espírito de Deus ministra para o mundo. O Espírito de Deus não está ministrando para o mundo, para a salvação das pessoas hoje em tempos de pedra. O Espírito de Deus, ele ministra a salvação das pessoas através da sua vida, porque o seu corpo é o templo. As pessoas precisam encontrar o templo. As pessoas não precisam encontrar um templo, uma basílica de pedra. Elas precisam encontrar um servo de Deus que esteja cheio do Espírito Santo. É isso que a palavra diz. Então, esse processo de renovação, ele vai estar presente em todas as áreas. A mente é renovada, o corpo ele é fortalecido, os pensamentos eles são levados até a obediência de Cristo, como está dizendo na palavra. O pensamento ele é levado em submissão. E 1 Timóteo 4,8 fala que o exercício físico ele tem um papel importante nisso. Quando nós lemos 1 Timóteo 4,8, diz o seguinte: o exercício físico é de pouco proveito. Mas é claro que o exercício físico é de pouco proveito, porque Paulo está comparando o exercício físico aqui em termos de importância com a piedade. A piedade e a caridade, elas estão ligadas uma à outra, né? Sobre aquele vínculo do amor. Então, comparar o exercício físico com os dons espirituais realmente fica difícil. Ele não tem nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, qualidade para que possa conceder àquele que o pratica a vida eterna. Mas a piedade é diferente. A piedade, sim. A caridade, sim. Por isso que Paulo diz, a piedade é proveitosa para tudo, porque tem a promessa da vida. Então, nós não podemos desdenhar do que Paulo fala, do conselho da Escritura. Dizer que o exercício físico é de pouco proveito não é a mesma coisa de dizer que o exercício físico não tem nenhum proveito. Então, não é isso que a palavra está ensinando. A palavra de Deus não está dizendo em 1 Timóteo 4,8 que o exercício físico não tem proveito. Mas a comparação, a proporcionalidade aqui de exercício físico, o exercício físico não é capaz de dar vida eterna a ninguém, por mais que a pessoa tenha um corpo perfeito, uma saúde perfeita. Então, é nesse patamar de comparação que Paulo faz aqui entre a piedade, que tem a promessa da vida eterna, e o exercício físico, que não tem. Mas o exercício físico é proveitoso, sim. Porque ele, de alguma forma, ele vai poder fazer com que a sua faculdade, o seu corpo, que é o templo do Espírito, ele possa estar condicionado para que você possa, então, se mover nele, para que Deus, principalmente, o Espírito do Senhor, se mova em você, para que você tenha saúde. Esse é um desejo da palavra também, em 3 João, capítulo 1, verso 2. Então, há uma ligação entre 1 Timóteo 4,8 e 1 João, 3 João, aliás, 1, 2, quando fala que Deus deseja que você tenha saúde. E o exercício físico está intimamente ligado à saúde. Isso nós sabemos. Então, nós temos alguns tripés aqui para sustentar esse templo. Nós temos a saúde física, nós temos a renovação mental, que significa que o entendimento espiritual, e nós também precisamos ter aqui a compreensão da purificação, do processo de santificação. E aí nós também precisamos entender que o seu corpo não é só renovação de mente,
O seu corpo também é um corpo físico. E então ter saúde tem a ver também com alimentação e como você cuida disso. Então, isso aqui é algo que o remanescente dos últimos dias, ele vai estar predicando uma mensagem para os últimos dias. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver vários exemplos desse relacionados ao templo, renovação do templo, na época lá de Josias, 2 Reis. Nós vamos ver Esdras, capítulo 6, nós vamos ver Neemias também, nós vamos ver em Crônicas. Então, sempre que o povo de Deus estava voltando de uma forma mais verdadeira a buscar a presença de Deus, a renovar a aliança, eles purificavam, renovavam e reestabeleciam a adoração no templo. Hoje nós não vamos ter de fazer isso, nós não precisamos. Você quer voltar realmente para um processo ao Senhor de volta, de transformação, eu preciso mudar minha espiritualidade, eu preciso orar mais, eu preciso ler a palavra de Deus. Você não tem de ir procurar um templo para pintar lá e colocar um ar-condicionado lá, colocar uma cadeira acolchoada lá. Não é assim mais, não precisa ser feito isso mais. Mas esses pensamentos de restauração, eles precisam ser feitos com o templo da sua alma. Com o templo da sua alma. A pergunta agora é, por que tudo isso precisa ser feito? Por que tudo isso precisa ser feito? O que acontece hoje nos nossos dias? Será que existe algo nos nossos dias hoje? Será que nós estamos vivendo em um momento especial na história desse mundo? Você já parou para pensar? Será que esse ano, esse momento hoje que nós estamos vivendo, com tantas coisas acontecendo, tem alguma coisa de importante hoje? Tem sim. Nós temos um paralelo acontecendo hoje nos nossos dias, um cumprimento profético. Quando nós vamos para Levítico, capítulo 23, versículos 26 ao versículo 29, nós vemos que havia o chamado Dia da Expiação para Israel. Era o dia mais importante do ano. E o texto bíblico, nós vamos ler o texto bíblico, deixar ele falar por si mesmo, diz assim, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, Levítico 23, 26 a 29, aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. O que acontecia no dia da expiação? Tereis santa convocação. Primeira coisa, todos estavam sendo convocados. Infelizmente, muitos hoje por aí não entendem a lógica, a dinâmica do santuário celestial. Muitas pessoas pensam que o santuário celestial era algo apenas tipológico de símbolos apontando apenas para a primeira vinda do Senhor Jesus. Na verdade, não. Basta ler a carta aos Hebreus e fica muito claro ali que nós temos um santuário no céu. Está muito claro ali. Cristo entrou ali como sumo sacerdote. Está lá. Está escrito na palavra. Hebreus, pela providência de Deus, foi escrito por Paulo apenas para deixar isso claro, dada a importância desse tema. Então, havia santa convocação, o dia da expiação. E nesse dia as pessoas deveriam afligir as suas almas. Como se aflige a alma? Eles deveriam oferecer oferta queimada. Era um dia sagrado. Eles não deveriam trabalhar naquele dia, não deveriam se envolver com os eventos normais dos outros dias. Porque era chegado o momento de fazer uma expiação, uma purificação da culpa diante do Senhor. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligisse seria extirpada, seria cortada do seu povo. Em Levítico 16 também, versículo 29 ao 31, prosseguindo, diz assim, nesse dia sereis purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor. Mas Hebreus diz que o sangue de bodes e de touros não purifica pecados. Se o sangue de bodes e touros não purifica pecados, e somente o sangue de Cristo, ele purifica, Cristo, ele oferece os méritos do seu sangue hoje no santuário celestial. O Apocalipse fala de um santuário celestial. O Apocalipse apresenta um altar de incenso, lá em Apocalipse capítulo 5, capítulo 6, e o incenso sendo oferecido até a presença de Deus. O Apocalipse fala algumas vezes de abriu-se o santuário de Deus que está no céu. Será que essas palavras seriam em vãs? Foi mostrado a João que abriu-se o santuário de Deus que estava no céu. O Apocalipse fala disso. Então, existe um santuário funcionando nos céus. Então, o dia da expiação servia para que as pessoas se afligissem, reconhecessem que estavam num processo de purificação
de santificação. De santificação. Aquela alma que não se afligisse, que não buscasse a presença do Senhor, que não reconhecesse que precisava de transformação, de purificação, ela seria separada. Ela seria cortada. É isso que diz. Êxodo 12:15 vai falar disso. Seria cortado. Então, existem algumas vezes que a palavra vai falar sobre cortar. Várias vezes vai falar sobre cortar. Então, a pessoa era como se perdesse ali os direitos, perdesse os privilégios, e, quem sabe, naquela sequência ali, a palavra diz também que o Senhor se viraria contra aquela pessoa. Ela estava arriscando a própria alma. A pessoa estava arriscando a própria alma, porque ela não estava reconhecendo que toda uma provisão, um plano de salvação, mesmo sendo tipológico, porque apontava para Jesus, para o Messias, para a morte na cruz, estava sendo oferecido ali para aquela pessoa. Era necessário que houvesse o arrependimento. Então, hoje também é necessário que haja arrependimento. Por isso que a palavra é tão enfática sobre arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos. O início do ministério do Senhor foi proclamando isso, arrependei-vos. Arrepender-se constitui o ponto central inicial da salvação da alma. Porque sem arrependimento não há confissão, também não há perdão. Então, o que é que nós entendemos por aflição da alma? Cada indivíduo devia afligir a sua alma. Afligir a alma é como se examinar o próprio coração. A palavra de Deus também diz isso. Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Então, nós vemos que havia um tipo e um antítipo. Você vai ver que toda aquela antiga aliança, ela apontava para uma nova aliança no sangue de Jesus, no sangue de Cristo. E aquilo de afligir a alma que havia lá no passado também hoje precisa ser feito. Eu preciso examinar o meu coração se eu estou na fé. Você precisa examinar o seu coração. Você precisa remover o pecado. Não que nós possamos fazer isso de nós mesmos, mas nós devemos clamar ao Senhor para que o pecado seja removido. Você precisa passar um tempo em oração. Então esse é o primeiro ponto do afligir a alma. E agora a própria palavra afligir vai levar para outro ponto, que é a abstinência do alimento, que é o jejum. É interessante na palavra que Cristo vai dizer, quando o Senhor Jesus fala sobre o jejum, ele diz assim, e se jejuardes, não, ele diz, e quando jejuardes? Ele fala do dever de jejuar. São duas coisas que são apresentadas como obrigatórias. Ele fala de jejum e de oração, são duas coisas obrigatórias. Nós vemos isso na palavra. Então, o afligir da alma está ligado a essas duas coisas. Isso foi dado para o antigo Israel e também apresentado agora nos últimos dias para aqueles que compreendem o que significa viver nesse momento final. Para entender isso, é preciso estudar o santuário, é preciso estudar a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então eu recomendo você que procure os vídeos, alguns irmãos, quem sabe, que não tenham ainda estudado sobre esse assunto, procurem as gravações, os estudos sobre Daniel 8,14, que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs. Então, tudo isso vai levar para a purificação do santuário. A purificação do santuário real, como acontecia no dia da expiação para o antigo Israel. Então, é esse o tempo que nós estamos vivendo hoje, desde o momento que se entrou nessa reta final. Né? Era o Rosh Hashanah que se fala, era o arrependimento, a expiação dos pecados, o perdão. E aí, a inscrição do nome da pessoa, o nome da pessoa é inscrito no livro da vida do Cordeiro, e há o selamento. E você vai para o Apocalipse e vai ver a mesma coisa, existe um livro da vida ali, e se alguém não tem um nome inscrito no livro da vida, é jogado no lago de fogo. Também o Apocalipse fala do selamento, dos 144.000. Então essas coisas estão ligadas. Então nesse dia da expiação, as pessoas deviam deixar tudo que fosse atividade, deviam jejuar, deviam orar, examinar o coração e pedir perdão. É isso que nós devemos fazer hoje também. É isso que nós devemos buscar. Então, esse é um simbolismo de que o Israel espiritual dos últimos dias também deve buscar para si. Mas sempre com muita parcimônia. Ninguém vai conseguir ficar um mês inteiro jejuando, sabe? Não tem como você ficar um mês inteiro de jejum. Você não pode buscar trazer toda uma situação relacionada ao jejum para a mera formalidade em si. É preciso que haja um objetivo nisso. É preciso se compreender qual é o objetivo e o que é que se está buscando. Por isso que Levítico 16:29 diz, afligireis as vossas almas
O único jejum que era reconhecido pela lei era esse lá, oficialmente, era o dia da expiação. Então, todo esse capítulo aqui, ele se aplica agora para nós. Como é que a gente faz essa ligação? Nós não temos tempo de encaixar tudo isso aqui, mas a profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aí vai levar para Daniel capítulo 9, as 70 semanas. Entender isso da forma correta vai fazer toda a diferença. Infelizmente, muitos hoje não compreendem isso da forma correta. E é essa preparação que o povo de Deus precisa para os últimos dias, porque esse povo que surge ali em Apocalipse, como os 144 mil, eles não surgem aparentemente do nada. O texto do livro do Apocalipse simplesmente introduz os 144 mil. Você vai ver falando deles um pouco lá nas cartas das igrejas. Depois eles surgem. Eles surgem e já estão no processo de selamento, já estão no processo de 4 ventos sendo soltos. Mas antes deles surgirem, eles são os sábios, que Daniel capítulo 12 fala. Aqueles sábios que teriam entendimento do tempo, aqueles sábios que compreenderiam, que estariam sendo levados pelo Senhor passo a passo para compreender essas grandes revelações da palavra para os últimos dias. Cristo do santuário celestial, porque isso tem a ver com arrependimento, com confissão e com perdão. Sem arrependimento, sem confissão, não há perdão, não há vida eterna. Não pode haver vida eterna. Então, irmãos, tudo isso está relacionado à nossa necessidade. Nós temos uma necessidade muito grande de restauração, compreensão desse templo espiritual. O Apocalipse fala, né, do santuário de Deus que é aberto lá nos céus. O Apocalipse fala da Nova Jerusalém, fala de Jerusalém sendo medida, e a mesma medição dos 144 mil, que eles estão ali dentro da Nova Jerusalém. Então são tantas ligações, tantas lições maravilhosas na palavra, para nos levar a entender que você é o templo. E você sendo o templo, você precisa, eu preciso, buscar de todas as maneiras algo importantíssimo, chamado santificação, separação. Uma vez perdoado, uma vez salvo pela graça do Senhor Jesus, compreendendo esse dom de salvação, inicia-se o processo de santificação. E o processo de santificação é o processo de moldagem à imagem e semelhança daquele que nos remiu, daquele que nos salvou. Então, o texto da palavra, ele vai nos levar a isso. Dia da expiação. Dia da expiação. Você vai ver em Isaías 22, 12 e 13, que o Senhor diz assim: o Senhor dos Exércitos os convida, naquele dia para chorar, para prantear, para raspar a cabeça, cingir com cilício. Então aqui se faz menção ao grande dia da expiação, que se inicia nos momentos finais, desde ali o cumprimento da profecia, das 2.300 tardes e manhãs, lá em Daniel. O Senhor dos Exércitos os convida para que você possa entrar nesse momento. Deus não está convidando você para viver aqui as 24 horas do dia, para sempre na sua vida chorando. Deus não está convidando você para você viver uma vida de choro agora, pro resto da sua vida, para chorar, para prantear, para raspar a cabeça. A palavra está dizendo que você precisa entrar em um processo contínuo de santificação, de exame do coração. O que eu tenho no meu coração ainda que não agrada ao Senhor? O que eu tenho no meu andar, no meu levantar, no meu deitar, no meu falar, no meu viver? Qual é a minha atitude que não tem agradado ao Senhor? É tempo de expiação. É tempo de restauração. Porque não adianta nada nós simplesmente pensarmos que restauração tem a ver apenas com aquilo que eu como ou com aquilo que eu bebo. Sabe? Porque a palavra diz claramente que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas tudo que você fizer, quer comais e quer bebais, você tem de fazer para a glória de Deus. A palavra de Deus é clara. Então o Senhor vos convida para chorar, para buscar o exame do coração, para se humilhar na sua presença. Mas o que acontece?
hoje as pessoas por não conhecer essa mensagem. Porém, é só gozo e alegria que se vê. Isaías capítulo 22, versículo 12 e 13. Então, aqueles que estiverem no grande dia da expiação, sem compreender o momento que está vivendo, o momento que nós estamos hoje vivendo, com os nomes sendo passados no céu, Cristo, o sumo sacerdote, está lá na carta aos Hebreus. Muitas pessoas não sabem, nunca leram Hebreus, muitas pessoas nem sequer imaginam a importância que tem. Então, aquele que não compreende essas coisas, ele não está se humilhando no dia da expiação. Lembrando mais uma vez, para entender essa história do dia da expiação, é preciso entender Daniel 8,14. Mas é só gozo e alegria que se vê. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Tem uma versão que diz assim, não sei se é a versão corrigida, que diz assim, essa maldade não será expiada. Lá, no finalzinho do verso. Então tem a ver com expiação. Tudo tem a ver com expiação. Estamos vivendo no dia da expiação. Então o verso diz, o Senhor vos convida nesse dia. Desde que o dia da expiação inicia, desde que nós estamos vivendo agora nos últimos dias, para que haja uma mudança, não apenas nos hábitos alimentares, mas nos hábitos mentais, naquilo que eu penso, naquilo que eu creio. Será que eu estou crendo de acordo com essa doutrina? O Senhor vos convida naquele dia. É isso que diz a palavra. Será que eu estou vivendo uma vida sã? Será que eu estou realmente amando o meu irmão? Será que o meu irmão eu estou considerando ele superior a mim? A palavra diz isso, é mandamento. Então, eu preciso lembrar que os mandamentos não são só aqueles 10. Eu posso muito bem estar aguardando o sábado, hoje, ou dizer que creio no Deus único, mas eu posso estar achando que eu sou superior ao meu irmão. E a palavra diz, você deve considerar o outro superior a você, não você superior aos outros. Porque há, assim, uma integridade, há uma humildade. Submetei-vos uns aos outros, é o que diz na palavra. O Senhor vos convida naquele dia. É o que diz a palavra. O Senhor vos convida naquele dia. Então a palavra sempre vai falar aqui, Isaías, né, versículo 12, o Senhor vos convida naquele dia. Quando Isaías escreveu, ele diz que o dia está no futuro. Hoje nós podemos dizer, o Senhor vos convida nesse dia. Dia de restauração, dia de reforma, dia de mudanças. Mudanças dos hábitos alimentares, mas muito mais. Mudança do estilo de vida, mudança da fé. Qual a fé que eu tenho? Creio na verdade ou eu creio nas fábulas que estão sendo pregadas hoje aí? O Senhor vos convida nesse dia. É isso que diz a palavra. O Senhor convida para o exame. O Senhor convida para o exame. E aí a palavra vai deixar isso cada vez mais claro, né? Que nós estamos vivendo nesse tempo, no tempo de exame. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, diz assim, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, quem diz isso é aquele que é o santo. Quem diz isso é aquele que é o verdadeiro. Quem diz isto é aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Qual o sentido de Cristo se apresentar aqui para a igreja de Filadélfia como aquele que abre e que ninguém fecha, que fecha e que ninguém abre? Há um determinado ponto aqui, um momento em que as profecias estão alcançando seu cumprimento. E esse tempo aqui chega nesse período profético da igreja de Filadélfia. Em Filadélfia, foi aberta anteriormente uma porta. Em Filadélfia, foi aberta antes um grande período profético, o maior período profético que se estende por 2.300 anos, em Daniel capítulo 8, verso 14. E agora o Senhor está dizendo, eu abri esse período, mas eu fecho esse período. Eu fecho esse período, mas eu também abro a oportunidade de salvação. Ela continua aberta ainda, porque você vai ter depois 144 mil aparecendo selados. Então, irmãos, o que Deus precisa abrir para mim, para você, a oportunidade de salvação, ela já foi aberta. Aquilo que você não precisa ter na sua vida já foi fechado, está bem claro na Escritura também, de uma forma bem simples. Aquilo que ele fechou, você não pode ir atrás. Aquilo que ele não quis para a sua vida, você não adianta correr atrás daquilo. Nós precisamos aceitar aquele que abre e ninguém fecha, aquilo que ele abriu e aquilo que ele fechou. Então, o capítulo 2 do livro do profeta Joel
traz essa mensagem agora para nós que vivemos nos últimos dias. Por isso diz, tocai a trombeta em Sião, versículos 15, versículo 16, tocai a trombeta em Sião, santifique um jejum, proclamem um dia de proibição. Opa, hoje não. Hoje você não vai fazer as mesmas coisas que você tem feito. Qual é o melhor dia de proibição, vamos dizer assim? É o sábado. O Senhor diz, nesse dia você não vai fazer o que você tem feito. Nesse dia você não vai pensar no que você tem pensado a semana inteira. Nesse dia, deixa as preocupações que você tem de lado. Hoje é um dia de uma assembleia solene. É o dia de congregar-se, é o dia de santificar-se, é o dia de ajuntar as pessoas, de congregar as crianças e até os que mamam. É o dia de você deixar as coisas mais importantes, não apenas no sábado, mas hoje. Porque hoje nós estamos vivendo no grande dia da expiação. Saia o noivo da sua recâmara. Haviam leis no Israel antigo, por exemplo, para que aquela pessoa, quando casava, ou recém-casado, ele tinha de passar 2 anos sem ter encargo nenhum. Ele nem para a guerra ia, não fazia nada. Porque Deus tinha uma preocupação especial daquele casal ali ter as núpcias, a lua de mel deles durante 2 anos. Então ele não tinha de ter responsabilidade alguma. Mas quando chega o dia da expiação, o Senhor diz assim, olha, tem algo mais importante para você. Porque tem a ver com a sua alma, tem a ver com a sua vida, tem a ver com as suas decisões. Saia o noivo da sua recâmara, saia a noiva do seu aposento. Não existe nada mais importante para você hoje do que você ter certeza de como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Lembra do texto inicial? Hoje é o dia em que multidões, e eu estou no meio dela, você também, multidões estão no vale da decisão. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua decisão que irá impactar a sua vida, não apenas hoje, mas para todos sempre? Qual a decisão que terá consequências eternas para a sua vida? Você permitirá que Cristo ele possa habitar em você e transformar o seu querer? É isso que você vai decidir? Multidões, mas Deus enxerga não apenas multidões, Deus enxerga cada um individualmente. E o Senhor diz, eu estou vendo você, filho, no vale da decisão. Eu estou convidando você. Quem sabe o caminho pareça difícil, complicado para você, mas eu abri uma porta para você e ninguém vai fechar. A porta está aberta, mas eu garanto que essa porta vai estar aberta durante o tempo que se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa porta não vai ficar aberta indefinidamente. Infelizmente, muitas pessoas já tiveram a porta aberta. Será que eu já tive a oportunidade de passar por essa porta aberta e selar a minha vida com o Senhor Jesus e estou permitindo que outras coisas sejam mais importantes para mim? É por isso que o texto diz assim, saia o noivo da sua recâmara. Será que alguém está permanecendo na recâmara, mesmo ouvindo a trombeta do Senhor sendo anunciada pelos seus servos durante tanto tempo, mas ainda tem insistido em ficar na sua recâmara? Quem sabe a sua recâmara seja o seu trabalho. Quem sabe a sua recâmara seja o medo. Quem sabe a sua recâmara que tem mantido você preso nessa noite, preso durante a semana, preso durante o mês, preso durante o dia a dia. Quem sabe você tem vivido preso nessa recâmara, mesmo ouvindo a convocação da Assembleia Solene. O Senhor está avisando isso, a trombeta está sendo tocada. Olhe os eventos ao seu redor, olhe o que está acontecendo no mundo, olhe para os céus, olhe para os eventos grandiosos, a ira das nações que está chegando. Jesus em breve virá. Será que alguém aqui vai se contentar em o grande noivo, no dia que ele surgir nas nuvens do céu, ele terá saído da sua recâmara, ele diz, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu tiver preparado lugar, eu vou voltar, e ele está voltando às bodas celestiais, mas ele vai vir buscar aqueles que saíram da recâmara, aqueles que colocaram ele como mais importante. Não permita que nada seja mais importante para você do que a sua preparação para se encontrar com o Senhor Jesus. Saia da sua recâmara, saia a noiva do seu aposento. Jesus em breve virá. Joel 2,3 diz que ele é um fogo que consome. Não é isso? Verso 6 diz que diante dele tremerão os povos. Por isso, hoje é o dia de santificar o jejum. E quando nós falamos jejum, nós estamos referindo apenas à comida, à alimentação. É um dia de proibição, algumas versões falam.
é um dia de convocação, é um dia de você deixar de lado aquilo que não satisfaz, aquilo que não traz a vida eterna. Hoje é o dia da decisão. O dia da vida do Senhor está perto. E essa é a mensagem que nós estamos dando. Santifique o jejum. A trombeta está soando, irmãos. É preciso proclamar isso. É preciso... O tempo da congregação chegou. O tempo da reunião chegou. O Senhor está reunindo o seu povo. Eu tenho certeza que nenhum de nós queremos ficar fora dessa reunião. Mas você precisa sair do aposento. Você precisa deixar de lado aquilo que, quem sabe, tem prendido esse tempo todo. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fortaleça nosso coração nessa noite, para que nós possamos entender que estamos diante de grandes decisões. E que essas decisões, elas sejam para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a orar nesse momento. Pai querido que estás nos céus, te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque a oportunidade de decisão foi concedida a cada um de nós. No grande dia que se aproxima, nenhum ser humano poderá dizer diante da tua santa e gloriosa face que não teve o poder da escolha. Todos os dias, Senhor, estamos escolhendo, e muitas vezes, Pai, estamos escolhendo mal. Muitas vezes não estamos escolhendo da forma correta. Estamos fazendo escolhas que causam vergonha. Estamos escolhendo ser egoístas. Muitos estão escolhendo ser intransigentes. Muitos estão escolhendo buscar os próprios interesses. Muitos estão escolhendo viver para esse mundo e se agarrar às coisas desse mundo, mesmo sabendo que esse mundo está caindo aos pedaços. Nós te pedimos nessa noite que nos ajude a fazer a decisão correta. Nós te pedimos que fale ao nosso coração, para que possamos tomar verdadeiramente a decisão mais importante de uma vida. A decisão mais importante que jamais poderemos tomar sozinhos, mas pela tua graça e pelo teu poder, nós temos força para fazer e para dizer. E a nossa decisão é por Cristo. Ajuda-nos, Pai, a sair da recâmara do orgulho. Ajuda-nos, Pai, a sair da recâmara que nos prende, da comodidade, a recâmara da luxúria, a recâmara da falta de fé, porque Satanás ele tem prendido muitas pessoas nelas, agora nos últimos dias, e o tempo está passando, e mesmo muitos tendo ouvido a trombeta tocando, estão brincando com a salvação, estão pensando que haverá tempo na última hora de sair da recâmara e estar preparados e tomar a decisão, mas não será assim, Senhor. Ajuda-nos a tomar essa decisão verdadeira agora, entregando nosso coração nas tuas mãos. É o que nós te suplicamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro, amanhã, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.